seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E agora eu posso compartilhar com você como que eu fiz. Lembrando que existem outras maneiras de se fazer. E quando chegou aqui na manga, eu comecei a diminuir, ficou desse comprimento, ó, não tá apertado. Eu finalizei aqui, ó, tá soltinha, a costura tá aqui. Ok? Olha, não ficou curta, tá? Eu puxei assim porque eu gosto folgadinho. Se eu for acertar, ó, vai ficar assim. Olha, não ficou comprido. Ficou certinho pra mim, no tamanho que eu gostei. Ficou assim. Olha. Vendo? Não ficou comprida e não ficou curta. Eu posso levantar os braços e ela ficou, ó, joinha. E então é isso. Se você quiser acompanhar o passo a passo, é só continuar assistindo o vídeo. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso é super importante e faz toda a diferença. Eu espero ter conseguido ajudar um pouquinho. Mas qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou me procurar pelo Facebook ou Instagram, pelo mesmo nome, @Nilmari, _Nilmari. Muito obrigada. Então, o trabalho tá ficando assim. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Olha, o trabalho tá ficando assim. O marcador amarelo volta pro lugar, para indicar o final da carreira aqui e o início da próxima. Aqui estão sendo feitos os aumentos, ó, um aumento antes e depois de cada marcador. Olha o efeito do ponto meia torcido, né? O trabalho vai ficar assim, ó. Aqui é a gola, vai ficar o pescoço. Então, o trabalho está crescendo e está ficando assim. É importante tomar bastante cuidado na hora de fazer os aumentos, né? Na primeira carreira, um aumento sempre antes e um depois de cada marcador, para que fique a mesma quantidade de pontos, senão vai ficar torto o trabalho. Essa agulha aqui eu já vou guardar porque eu não vou mais trabalhar com elas. Eu vou só deixar essa aqui reservada, porque essas aqui eu vou utilizar para fazer as mangas. Mas ainda não está na hora. Eu vou continuar fazendo até eu chegar nos 23 centímetros. Lembrando que eu vou medir daqui, ó, do final da barra, um por um. Eu não vou pegar aqui no início, eu vou pegar aqui da barra e vou medir. Então, quando eu chegar aqui, ó, nos 23 centímetros, aí eu vou parar com os aumentos e vou fazer as mangas. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e eu tenho em centímetros a partir aqui da barra. Olha, eu não vou medir aqui de cima, eu vou medir aqui. Eu tenho aproximadamente, olha, entre 23 e 24 centímetros. Por que entre 23 e 24 centímetros? Porque pode dar uma pequena diferença. O importante aqui para mim é que passe dos 22, porque eu tenho essa parte aqui mais larga. Então, eu tenho aqui, olha, aproximadamente entre 23 e 24. E dessa forma, eu já concluí essa parte. O que que eu vou fazer agora? Ó, o trabalho ficou assim. Eu concluí aqui a carreira sem aumentos, né? Uma carreira com aumentos e uma carreira sem aumentos. Então, eu fiz aqui a carreira sem aumentos. O trabalho ficou assim, olha, esse tipo de aumento deixa esse efeito aqui. E o trabalho ficou assim. Agora, eu vou trabalhar as mangas. Eu vou fazer uma parte da manga e depois a outra. E eu vou utilizar esta agulha aqui para fazer as mangas. Porém, aqui eu concluí a carreira, o marcador amarelo está aqui, que indicou que eu terminei a carreira sem aumentos.
Essa parte aqui é a parte maior, então pode ser a parte da frente ou a parte de trás. A parte das mangas vai estar aqui, ó, após esse marcador. Então, eu preciso, com esse fio, eu preciso fazer todos esses pontos aqui normalmente, até chegar no marcador, para eu poder passar para essa agulha e fazer as mangas. Então, eu vou seguir aqui normalmente. Olha, terminei a carreira, passei o marcador para cá, para essa ponta. Vou seguir sem aumentos até o marcador azul. Eu cheguei aqui no marcador, o último pontinho eu vou fazer em meia e vou passar o marcador para cá. Ele vai cair, porque agora eu vou trabalhar com esta agulha aqui. Lembrando que eu comecei aqui a parte da frente com 35 pontos e a parte da manga com 15. Então, aqui na manga, eu tenho 79 pontos. Eu tô informando aqui porque em centímetros deu entre 23 e 24 centímetros aproximadamente. Em aumentos, né, de 15, eu cheguei até os 79 e parei. Por isso, eu recomendo que use a fita métrica e meça, porque de repente essa quantidade de centímetros é muito para você, ou pouco. Aqui eu fiz e eu tenho 79 pontos nessa parte da manga, desse marcador até esse, que é o que eu vou trabalhar agora. A ideia da manga agora é trabalhar com diminuições. E eu vou fazer as diminuições a cada 6 carreiras. Por que a cada 6 carreiras? Por causa do comprimento do meu braço. E aqui eu preciso que vá se ajustando, eu preciso que aqui fique certinho e essa parte aqui realmente tem mais pontos. Então, a cada 6 carreiras, para dar o comprimento que eu preciso fazer as diminuições a cada 6 carreiras. Porém, essa primeira carreira aqui do lado direito, eu vou fazer 2 aumentos. Sim, mas por que 2 aumentos? Eu vou fazer 2 aumentos no início e 2 aumentos no final. Por quê? Na hora de dobrar, assim, para costurar, para não ficar repuxando aqui embaixo do braço. Então, eu faço esses aumentos. Então, o marcador já vai cair mesmo, então vou tirar. Eu vou puxar essa ponta aqui, porque eu não vou trabalhar com ela, vou deixar ela em espera. Então, eu só vou introduzir assim, não tem mistério. Vou pegar esta agulha aqui. E agora eu vou trabalhar, vou fazer 2 aumentos aqui no início e 2 aumentos aqui no final. Lembrando que existem várias formas de se fazer aumento, você pode fazer o que você quiser. Então, aqui eu vou fazer dessa forma. Vou introduzir a agulha aqui, vou fazer um tricô e não vou tirar da agulha, vai ficar assim. Ó, aqui eu já fiz um ponto. E eu vou fazer mais uma vez. Vou introduzir a agulha aqui, vou fazer um tricô. E agora sim, eu vou introduzir aqui. Então, aqui eu já fiz os meus 2 pontos. Como eu vou trabalhar com agulha reta, eu vou utilizar o primeiro pontinho de cada carreira e o último como pontos de bordas. Para que servem os pontos de bordas, né? O que são os pontos de bordas? Os pontos de bordas são aqueles iniciais e finais que ajudam bastante na hora de costurar um trabalho, quando ele pede uma costura, ou serve para deixar o trabalho mais alinhado. E é dessa forma que eu vou trabalhar na manga, porque eu vou costurar a manga depois. Então, aqui eu vou utilizar o pontinho de borda e agora eu vou seguir em ponto meia. Então, o meu pontinho de borda, eu só vou passar para a agulha sem trabalhar e vou seguindo com os demais pontos em meia. Dessa forma. A diferença entre trabalhar com agulhas retas e as agulhas circulares, a diferença é, na agulha circular, vai trabalhar de um modo só. O lado avesso vai sair automaticamente. Quando a gente trabalha com agulha reta, é necessário fazer as carreiras do lado direito
e as carreiras do lado avesso. Mas o jeitinho aqui de se fazer os pontos é o mesmo. Então, agora eu vou seguindo com ponto meia, até chegar aqui nesse marcador. Eu já cheguei aqui no outro marcador, vou fazer aqui o último ponto em meia. E agora eu vou retirar esse marcador, porque vai cair mesmo. E essa ponta aqui eu não vou mais trabalhar com ela, então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou puxar aqui e vou introduzir aqui. Então, essas duas pontas vão ficar em espera e eu vou trabalhar com a outra agulha. Eu terminei aqui a carreira e eu preciso fazer 2 aumentos, como eu fiz aqui no início. Então, o aumento aqui no final da carreira, eu vou fazer assim, ó. Seguro aqui e faço uma argolinha, ó. 1, 2. Prontinho. Agora, eu vou virar o trabalho. E a partir de agora, eu não vou mais trabalhar com aumentos. A ideia agora da manga é diminuir. O trabalho vai ficar assim, para poder ajustar aqui. Eu agora vou fazer 5 carreiras sem aumentos e sem diminuições. E na 6ª carreira, eu vou diminuir um ponto de cada lado. E eu vou trabalhar sempre assim. Eu faço 5 carreiras normalmente e na 6ª eu diminuo um ponto de cada lado. E vou fazendo até chegar no tamanho necessário. O tamanho da manga que eu preciso, né? O tamanho do braço, comprimento. Então, aqui eu já estou do lado avesso, porque agora eu preciso trabalhar o lado direito e avesso. Esse primeiro pontinho eu vou trabalhar em tricô, é o pontinho de borda que eu vou só passar para a agulha. Mas, como eu fiz o aumento aqui, eu vou concluir esse aqui e vou seguir fazendo o ponto tricô. Essa vai ser a minha primeira carreira, do lado avesso mesmo. Eu cheguei aqui no finalzinho desta primeira carreira, o último pontinho eu vou fazer em tricô, é o pontinho de borda. Vou virar o trabalho. Agora eu estou do lado direito e eu vou fazer a 2ª carreira. Essa 2ª carreira também é normal. Eu estou aqui com 83 pontos na agulha. Por quê? Eu comecei com 15 aqui na parte da manga, fui aumentando até chegar aos 79 pontos. Nessa carreira da manga, eu aumentei 2 pontos no início da carreira e 2 no final. Então, eu estou aqui com 83 pontos. Eu vou para a 2ª carreira agora. Essa 2ª carreira é normal, não tem diminuições. Eu trabalho aqui o primeiro ponto de borda só passando para a agulha, sem trabalhar, com o fio na frente mesmo. E vou seguindo em ponto meia, até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa 2ª carreira, toda em ponto meia. O último pontinho, que é o de borda, eu vou trabalhar em tricô. Mas se você quiser fazer em meia, ok. Vou virar o trabalho, vou para a 3ª carreira e essa 3ª carreira também é normal, sem diminuições. E uma pergunta que eu vou receber, né? Pode-se fazer o trabalho com essa agulha aqui? Pode continuar o trabalho com essa agulha, porém vai ficar aqui um pouquinho embolado. Eu resolvi fazer com essa agulha porque eu achei mais fácil de mostrar, mais fácil de explicar, uma vez que aqui tem várias técnicas de aumentos, diminuições, então eu achei mais fácil. Mas quem já tiver uma certa habilidade, pode-se trabalhar com essa agulha aqui para fazer as mangas. É só lembrar de trabalhar somente a quantidade de pontos. Então, eu vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E vou seguindo. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa 3ª carreira, sem diminuições. O último pontinho é o de borda, eu vou fazer em tricô. E agora eu vou virar o trabalho.
Eu estou do lado direito e agora eu vou fazer a quarta carreira. E a quarta carreira também é sem diminuições. Eu vou manter aqui o pontinho de borda só passando para a agulha, sem trabalhar. E vou seguir com o ponto meia até o final da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta quarta carreira, em ponto meia. O último pontinho é o de borda, eu vou fazer em tricô. E agora eu vou virar o trabalho. Estou do lado avesso e vou para a quinta carreira. Eu mantenho o pontinho de borda e vou seguindo em tricô até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta quinta carreira, toda em ponto tricô. O último pontinho de borda eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a sexta e última carreira da sequência. São 5 carreiras sem diminuições e agora na sexta eu vou fazer uma diminuição no início e uma diminuição no final. E para fazer essas diminuições, aqui pode ser feito do jeito que você quiser. Se quiser pegar aqui, ó, 2 pontos juntos e fazer um tricô, ok. Depois, na hora de costurar, vai servir como ponto de borda. Se você quiser manter aqui o pontinho de borda só passando para a agulha sem trabalhar e depois aqui pegar 2 pontos juntos em meia e fazer um só, ok. É assim que eu vou trabalhar. A cada 6 carreiras, eu vou fazer o pontinho de borda e vou fazer 2 pontos juntos em meia. Assim, eu diminuí um ponto aqui. E vou fazer a mesma coisa quando eu chegar no final da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta sexta carreira, eu tenho 3 pontos aqui no final, então eu vou fazer 2 pontos juntos em meia. E aqui eu já concluí a segunda diminuição da carreira. O último pontinho é o de borda, eu faço em tricô. Lembrando que aqui você também pode escolher fazer esses 2 últimos pontos dois pontos juntos aqui no finalzinho. Ou em tricô ou em meia. O importante é diminuir um ponto no início e um no final desta sexta carreira. Agora eu vou virar o trabalho. Eu estou do lado avesso e agora eu vou retomar, vou voltar lá na primeira carreira, ou seja, vou fazer aqui a primeira carreira do lado avesso, a segunda do direito, terceira do avesso, quarta no direito, quinta do avesso e a sexta eu vou fazer mais uma diminuição de cada lado. Então, a cada 6 carreiras eu vou diminuir um ponto de cada lado. Eu vou seguindo assim até eu ficar com a quantidade de pontos necessários, que aqui, para mim, como eu tenho isso aqui um pouquinho mais fino, vai ficar aproximadamente em 47 pontos. Então, eu vou seguindo aqui, diminuindo a cada 6 carreiras. Eu fiz aqui o comprimento que eu preciso e eu cheguei aqui na quantidade de 47 pontos. Por que 47 pontos? Desde aqui do início, eu comecei com números ímpares, eu comecei com 15 pontos. Então, eu fui aumentando um ponto de cada lado, continua com números ímpares. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer as diminuições, uma de cada lado. Então, permanece os números ímpares. Então, eu tenho aqui agora na agulha 47 pontos. E em comprimento, eu tenho aqui a contar do finalzinho aqui dos aumentos aqui da cava. Então, desde o início aqui da manga, eu tenho aproximadamente, ó, 42 centímetros. E tá ótimo para mim este tamanho. Agora, eu tenho 2 opções. Ou eu aumento um ponto
para ficar com 48, ou eu diminuo um ponto e fico com 46. Porque o ponto que eu vou utilizar agora é o barra 1 por 1, é o mesmo que eu usei para fazer aqui na gola. Então, esse barra 1 por 1 pede um número par, são múltiplos de 2. Um meia, um tricô, um meia, um tricô. Então, aqui, ou eu vou acrescentar um ponto, ou eu vou diminuir um ponto. Observando aqui, ainda tenho, né, 47 pontos na agulha. Olhando assim, imagina-se que é muito ponto, né? A quantidade é muito grande. Só que não, é necessário levar em consideração que o ponto barra 1 por 1, ele fica mais justinho. Então, aqui, para mim, essa quantidade está ótima. Eu vou reduzir aqui mais um ponto, eu vou trabalhar com 46 pontos. Mas aí é opcional. Então, eu terminei aqui a sexta carreira do lado direito, eu fiz aqui as últimas diminuições. Terminei a sexta carreira da sequência. Agora, eu vou diminuir mais um ponto e eu posso escolher ou aqui no início ou no final, onde quiser. Eu vou trabalhar aqui no início de uma vez. Eu vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha. E agora, eu vou pegar 2 pontos juntos em tricô e vou fazer assim. E vou concluir essa carreira toda em ponto tricô, porque eu vou começar o ponto barra 1 por 1 pelo lado direito do trabalho. Mas se você já quiser fazer aqui a partir do lado avesso, não tem problema. Eu cheguei aqui no finalzinho desta carreira. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô. E agora eu vou virar o trabalho. Do lado direito, eu vou começar a fazer o ponto barra 1 por 1. Mas eu vou manter aqui os pontinhos de bordas. Eu passo o primeiro pontinho. E agora eu vou trabalhar com um ponto meia e um tricô. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. E vou seguindo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta primeira carreira do ponto barra 1 por 1. A sequência terminou com um ponto tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. Lembrando que se você quiser terminar com ponto meia, ok. Vou virar e vou seguir a sequência do ponto barra 1 por 1. Vou manter aqui o pontinho de borda e vou seguir os pontos como eles se apresentam. Ou seja, eu vou seguir o que está mostrando aqui para mim na agulha, o que está pedindo. Aqui eu observo que eu tenho um ponto meia e aqui um tricô. Então, eu vou seguir essa sequência. Vou fazer um meia e um tricô. Essa segunda carreira é igualzinha à primeira, porque a primeira eu também comecei com um ponto meia. Então, eu vou seguindo aqui, fazendo meia onde tem meia, tricô onde tem tricô, meia onde tem meia, tricô onde tem tricô. Vou seguindo assim até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira do ponto barra 1 por 1, terminei aqui em ponto tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho. Novamente estou do lado direito e a partir de agora é só repetição. Eu vou repetir essas duas carreiras até o comprimento desejado. Eu aqui vou seguir com o ponto barra 1 por aproximadamente 10 centímetros. Por quê? Eu já tenho aqui, antes da barra, 42, mais 10 centímetros, eu vou ficar com 52 centímetros de comprimento total da manga, que é a quantidade que eu preciso. Mas, se você achar que 52 centímetros vai ficar comprido, aqui, então, na barra 1 por 1, pode-se trabalhar com apenas 8 centímetros. Ou 6, aí é de acordo com o seu gosto pessoal.
Eu vou seguir aqui, então, por aproximadamente 10 centímetros desse pontinho aqui, barra 1 por 1. Eu já fiz aqui os 10 centímetros do ponto barra 1 por 1. Aqui, 10 centímetros. E em carreiras, eu fiz 26 carreiras. De largura aqui, eu tenho aproximadamente 15 centímetros. E aqui no meu braço, eu tenho aproximadamente 17, isso para ficar, ó, com uma folguinha. Então, 15 para 17 tá ok, porque esse ponto tem um pouco de elasticidade, então vai ficar certinho do tamanho que eu quero. Agora, para finalizar essa manga, eu vou fazer o arremate. E para fazer o arremate, eu vou fazer acompanhando os pontos. Aqui nesse primeiro pontinho, que eu estava só passando para a agulha sem trabalhar, aqui nessa carreira do arremate, eu vou fazer em tricô. Então, eu faço um tricô. E eu vou acompanhar, vou fazer aqui um ponto meia. Para esse tipo de arremate, eu preciso desses 2 pontos nessa agulha, para poder passar um por cima do outro, assim. Aí, aqui eu tenho um tricô, então, eu faço um tricô e passo outro ponto por cima. Sem puxar muito, para não ficar apertado. Tenho meia, então, eu faço meia e passo por cima. Faço um tricô e passo por cima. Eu vou fazer meia onde tem meia e tricô onde tem tricô. E passando esse pontinho por cima deles. Então, eu faço aqui um meia, passo esse ponto por cima. Faço um tricô, passo esse ponto por cima. Eu vou seguindo assim até o finalzinho da carreira, onde eu vou retirar todos os pontos da agulha. Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira do arremate, o último pontinho eu vou fazer em tricô e vou passar por cima. Essa argolinha que ficou, eu vou cortar este fio aqui e vou passar por dentro dessa argolinha, para garantir que não vai desmanchar aqui os pontos. Então, eu vou calcular aproximadamente aqui um tamanho que dê para costurar essa manga aqui. Mas, se você quiser cortar aqui, passar por dentro, dar um nozinho para não desmanchar e depois com outro fio costurar aqui, ok, eu vou aproveitar esse fio aqui mesmo. Então, eu calculo mais ou menos assim e corto. Então, essa pontinha aqui que eu cortei, eu vou passar aqui dentro, assim. E vou travar. E agora, eu vou enrolar essa daqui, essa pontinha aqui. Vou fazer assim. Porque eu fazendo dessa forma não me atrapalha em nada, eu já estou acostumada. Então, se você tiver dificuldade, né, não precisa fazer assim. Então, vai ficar esse bololô aqui. E agora, eu vou continuar e fazer a outra manga. Antes de concluir aqui o trabalho e começar a próxima manga, eu preciso observar esse marcador aqui.
Aqui foi o início da carreira. Eu fiz aqui esses pontos. Quando eu cheguei aqui, eu troquei de agulhas e fiz a manga. Então, a sequência é eu continuar a partir daqui. Então, eu vou tirar aqui os pontos. Tirar os pontos não, vou tirar essa agulha, que é essa pontinha daqui que tá. E agora eu vou continuar, eu vou fazer essa parte aqui para ficar igual aquela primeira que eu fiz, até chegar na manga. Eu preciso fazer a outra manga, então esses pontos aqui eu vou fazer normalmente em ponto meia. Então eu vou pegar a pontinha do fio que eu cortei e vou introduzir aqui. Essa primeira argolinha. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Ô, argolinha difícil, meu Deus. Vem, entra aí. Menino. Saindo tudo. Aí, entra aí. Ô, glória, hein? Prontinho. Eu gosto de colocar aqui na parte de trás, porque depois fica mais fácil para esconder no acabamento. Então, eu dou um nozinho aqui, depois, no final, eu ajeito. Deixei essa pontinha aqui para poder ajudar. Então, agora eu vou seguir com essa carreira aqui normalmente, tá? A manga pode ficar aqui ou aqui, não tem problema algum. Vou seguindo aqui em ponto meia até chegar no marcador. Notem que eu estou com essa mesma agulha aqui. Eu vou usar essa aqui somente nas mangas. Olha. Vou fazendo ponto meia até chegar aqui nesse marcador. Eu cheguei aqui no marcador, vou fazer aqui esse último pontinho. Vou passar o marcador para cá. E essa ponta aqui eu já vou introduzir aqui para não me atrapalhar. Agora, eu vou passar para essa agulha, fazendo o mesmo processo que eu fiz na outra. Eu vou trabalhar somente com esses pontos aqui. Sendo que nessa primeira carreira, eu vou fazer 2 aumentos no início e 2 aumentos no final. Exatamente como eu fiz na outra manga. Então, eu vou fazer. Não tiro da agulha, põe aqui. Faço mais um e põe aqui. Então, dessa forma, eu fiz aqui os meus 2 aumentos. Eu vou trabalhar com pontos de bordas, então, esse primeiro ponto eu vou passar sem trabalhar, e agora eu vou fazer tudo em ponto meia. Mesmo processo, agora eu vou precisar fazer lado direito e avesso. Lado direito em ponto meia e o lado avesso em ponto tricô. Então, eu vou seguindo aqui em ponto meia até chegar no final da carreira, onde eu vou fazer mais 2 aumentos e vou trocar de agulhas também.
Eu cheguei aqui no finalzinho desta carreira. Vou fazer esse último pontinho aqui em meia. E agora eu vou puxar essa ponta. Eu não vou retirar esse marcador amarelo, porque ele me indica início e final de carreira. Então, eu não vou retirar. Vou puxar assim. E vou fazer assim. Agora, eu preciso fazer 2 aumentos aqui, exatamente como eu fiz aqui no início. Então, eu faço assim, uma argolinha, um ponto, 2 pontos. Agora, com a outra agulha, vou virar o trabalho. Eu estou do lado avesso, agora eu vou para a minha primeira carreira e eu vou seguir aquela sequência. Faço 5 carreiras e na 6ª carreira eu faço uma diminuição de cada lado, até eu chegar nos 46 pontos. Eu vou seguir exatamente como eu fiz essa manga aqui. Na dúvida, eu recomendo que você volte o vídeo e veja essa parte aqui da manga. Que tudo que eu fiz nessa, eu vou fazer nessa aqui. Então, eu já vou aqui para minha primeira carreira do lado avesso mesmo. Vou fazer o tricô nesse pontinho que eu aumentei, mas nas outras carreiras eu vou passar o pontinho sem trabalhar, porque vai ser meu pontinho de borda. Eu já terminei aqui de fazer a segunda manga, ficou assim. Eu fiz exatamente igual, o trabalho está assim, né? Se eu virar assim, ó, já dá para perceber que agora vem a parte mais fácil. Por que que é a parte mais fácil? Agora é só voltar a trabalhar com agulha circular, em modo circular, até o tamanho desejado. Se você quiser um cropped, né, uma blusa mais curtinha, você faz menos carreiras aqui e finaliza com a barra. Se você quiser uma blusa, você vai fazer mais comprido. Se quiser um vestido, vai fazer mais comprido. Então, é de acordo com o que você quer. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu quero deixar o meu agradecimento aqui pelo seu carinho, pelo seu apoio, pela sua companhia e pela sua paciência. É muito gratificante para mim receber todo esse calor, né? Eu gosto muito dessa conexão e sou muito grata, sempre. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.